Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal em tempos de quarentena e de coronavírus. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o nosso primeiro artigo do IL Flash de hoje, como muitos dos artigos que virão pela frente, diz respeito, evidentemente, a uma reflexão pessoal do seu autor acerca dos fatos que estão chamando a atenção do mundo, que estão mantendo muita gente em casa, que estão criando muita preocupação tanto no campo da saúde quanto no campo da economia. É um artigo do Roberto Rachevsky, um dos nossos colunistas mais antigos, e que ele faz uma sugestão, uma proposta ao comércio e às autoridades brasileiras. Comércio fechado é ruína. O que basicamente o Roberto sugere é que os comerciantes, os varejistas, entrem numa associação, numa parceria com o governo, com as autoridades políticas do país, no sentido de estabelecer o seguinte projeto: que as lojas abram, né, tenham liberdade para abrir, mas que só entre nas lojas quem atestasse, fizesse um teste e atestasse negativo para a contaminação pelo coronavírus. A pessoa poderia não ter sido evidentemente contaminada ainda ou já ter sido contaminada e imunizada, já ter se sarado da doença causada, da contaminação causada pelo coronavírus. Todas as lojas pudessem ter capacidade operacional e técnica de fazerem o teste ali mesmo, nas pessoas que entram, o que excluiria os doentes ou as pessoas com mais de 60 anos, né, com vulnerabilidades, que essas estariam isoladas mesmo, mas quem pudesse abrir a loja e fazer um teste na hora nas pessoas que fossem ingressar ao recinto da loja, poderia continuar funcionando e permitir que as pessoas fizessem compras, né? É uma forma de manter um pouco mais de normalidade na vida, né, diante do quadro do coronavírus, ajudando a evitar os problemas da economia. Uma sugestão que faz o Roberto Rachevsky. Em meio a essa crise e às turbulências políticas envolvidas que o Instituto Liberal desestimula, nós temos que buscar união, sinergia nesse momento. Em meio a isso, muito embora sempre vá haver, evidentemente, as divergências, as sugestões distintas, os pontos de vista sociais distintos envolvidos na discussão, nós temos que estar serenos, buscar a serenidade, por mais difícil que seja nesse momento, buscar união, para que as coisas deem certo e nós possamos atravessar esse momento da melhor maneira possível como sociedade, como nação. Em meio a essas turbulências, nós temos um depoimento, foi enviado para o IL, né, de uma pessoa que trabalha no governo Bolsonaro, uma pessoa que trabalha na Secretaria de Desestatização junto ao Salim Matar, que é um nome que durante muitos anos esteve ao lado do IL e formou o seu pensamento dentro do Instituto Liberal, que é o Rafael Bussier, no artigo Testemunho aos Amigos. É um relato da experiência que eles estão vivendo dentro do governo federal e de como, na concepção do Rafael, há um comportamento das pessoas que estão lá trabalhando de intensa dedicação, de devotamento ao país, né, e de interesse que as coisas deem certo dentro do Ministério da Economia. Então ele pede que os leitores do depoimento dele, do testemunho dele, tenham um pouco de consideração, de deferência, de respeito ao trabalho que esses liberais estão tentando fazer dentro do governo federal. Salim Matar, e sempre esteve ao lado do IL defendendo o liberalismo. Liberalismo que sofre muitas críticas dos oportunistas nesse momento em que os reclames são por mais atuação do Estado, como se o fato de esses reclames estarem sendo feitos numa situação de emergência, uma situação absolutamente excepcional, como a que o mundo vive hoje, significasse que o liberalismo está errado, que o liberalismo está morto e que certo está quem defende o Estado gigante. É para refletir sobre esse problema que vem o artigo do João César de Mello, O Liberalismo num Momento como Esse. O que o liberalismo tem a dizer sobre isso? E é um momento oportuno para a gente desfazer. Tem alguns articulistas do IL focados nesse propósito, o João César nesse artigo foi um, a gente desfazer uma farsa, uma mentira que ficou na cabeça das pessoas
de que liberalismo seja sinônimo de anarquismo. Alguns libertários anarcocapitalistas, a la Hofbauer, Murray Hofbauer, um dos expoentes da escola austríaca, abraçaram o anarquismo como uma consequência da sua visão privatizante. Mas o liberalismo em si não é anarquista. O liberalismo sempre defendeu a existência do Estado desde John Locke. De modo que querer nos apontar como defensores da anulação do Estado é uma farsa, é uma contradição histórica, não condiz com a realidade histórica. E aí o João César de Mello comenta que destinar recursos especiais do Estado para atender a uma emergência desse tamanho, como é a emergência criada pelo coronavírus, que coloca em perigo o sistema de saúde, não é uma questão de política assistencialista nem de justiça social, como dizem os socialistas, os estatistas, mas é uma questão de defesa nacional contra um inimigo invisível que o mundo não estava preparado para combater. E defesa nacional é uma característica, uma responsabilidade, uma prerrogativa do Estado, de acordo com a grande maioria dos liberais. Desde John Locke, volto a enfatizar. O Estado defendido pelos liberais varia de tamanho. Mas alguns liberais, como Milton Friedman, inclusive Hayek, vão defender a atuação do Estado na área da saúde. Em alguma medida, mesmo que seja apenas com a concessão dos vouchers. Nesse momento, o Estado brasileiro é gigante, muito maior do que os liberais gostariam que fosse. E ele é gigante e se mantém através dos impostos, dos recursos que ele extrai da sociedade, que poderiam estar na sociedade se assim não fosse. Se essas reformas liberais já tivessem sido feitas, se esse Estado já tivesse sido diminuído. De modo que destinar uma parcela dos recursos que já se tirou da sociedade, a mais do que se deveria, para ajudar a proteger a vida das pessoas nesse momento, não é contraditório com os princípios liberais. Na mesma linha, evocando essa parasitagem do Estado brasileiro sobre a sociedade, o João César de Mello ressalta que as medidas econômicas do Ministério de Paulo Guedes, que são medidas de ação do Estado para apoiar aqueles que estão com problemas num quadro de perigo da economia também não são medidas que façam com que Paulo Guedes e os seus ministros e secretários deixem de ser liberais. São medidas que se justificam dentro deste quadro e que as pessoas estão hipossuficientes financeiramente, né, que poderiam estar menos se o Estado entre aspas ou não, dependendo da concepção do liberal de que se trate, não as expoliasse para manter uma máquina que não deveria ter esse tamanho, e poderiam então estar em situação muito melhor nesse momento do que estão, graças ao fato de que esse Estado é grande. É a justificativa que o João traz para as medidas do Estado brasileiro sob o governo de Jair Bolsonaro. Reformas que não vieram antes são também a causa, evidentemente, da miséria, porque boa parte da nossa sociedade passa. E o Roberto Rachevski, ressalta também este ponto, complementando o artigo do João César de Mello, de certa forma, no seu texto Coronavírus e as Políticas Públicas dos Socialistas Demagógicos e Populistas. Pessoal que vai apontar o dedo para o governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro, Paulo Guedes, etc, etc, não fizeram o que deviam, portanto as pessoas passam fome, as pessoas estão em situação miserável, isso vai facilitar a proliferação do coronavírus, etc, etc, etc. A pobreza do Brasil não foi inventada em 2018, com a eleição de Bolsonaro, nem em 2019, com o primeiro ano do seu mandato. É uma sucessão de erros, de equívocos e de apostas no Estado Leviatã feitas pela sociedade brasileira que só foram reforçadas pelo consenso social-democrata da nova República. O vírus, que se quer agora combater, teve a sua real dimensão, a real dimensão da sua ameaça, ocultada no começo pelos comunistas chineses. Alguns médicos e jornalistas da China tentaram alertar o mundo para esse perigo, morreram, foram silenciados, censurados, perseguidos. E a China continua a insistir na fraude. É sobre isso, ou antes, isto é a provocação do artigo do João César de Mello, Mentir e Mentir, uma compulsão comunista. A partir do exemplo do Partido Comunista Chinês, o João César de Mello traça um histórico do investimento dos partidos e movimentos comunistas
ao redor do planeta ao longo da história na estratégia da mentira para atingir os seus intentos. Ele mostra que o vírus da mentira é muito mais comum, o vírus da mentira na extrema esquerda, é muito mais antigo e continua conosco, nos atrapalhando talvez até mais do que o próprio coronavírus, né? Numa terra em que as pessoas, na China, no caso específico da China, uma terra em que as pessoas comem bichos exóticos sem nenhum cuidado. E aí, em contraposição a esse hábito, essa alimentação, essas feiras de animais exóticos, que segundo as pesquisas foram a causa deste vírus sair do mundo animal e chegar até o mundo humano, até a dimensão humana, afetar os seres humanos, o próprio João César de Mello vai usar isso como provocação para o seu outro artigo. Graças às elites burguesas, não comemos insetos, ratos e morcegos. Em que ele mostra que as elites burguesas cristãs dos séculos XV e XVI, com seus princípios de liberdade, possibilitaram que os seres humanos do Ocidente, desta parte do planeta, desenvolvessem uma sociedade muito mais refinada e desenvolvida que as demais, o que impacta nos seus costumes também. Entre esses, os seus costumes alimentares. Uma lista, acompanhando isso, o João César faz uma lista dos méritos da sociedade burguesa capitalista que comunistas como os chineses, do Partido Comunista Chinês, atacaram ao longo da história. Finalmente, do Pedro Henrique Alves, liderando o IL Flash de hoje, um artigo sobre a resposta política do governo brasileiro ao quadro. Bolsonaro apostou tudo. E quer saber, eu não o condeno. O que o Pedro Henrique Alves coloca no seu texto é que o presidente da República, diante de um quadro de incertezas, de um quadro de experimentações, de dúvidas, de dificuldades, de dilemas sendo colocados, o presidente da República fez uma aposta extremamente arriscada no amplo otimismo. Seu primeiro discurso, primeiro pronunciamento diante do quadro da crise do coronavírus, foi para dizer que as pessoas têm que voltar para a vida normal, que a economia tem que ser altíssima prioridade, as pessoas têm que voltar para a rua, voltar para o trabalho, etc. Foi basicamente o que ele disse no seu primeiro pronunciamento. Ele fez uma aposta em que o coronavírus não teria tanta gravidade, uma aposta que o seu amigo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também estava seguindo até pouco tempo atrás. Fez um all-in, investiu totalmente no otimismo. E o Pedro Henrique Alves comenta no artigo dele que o presidente poderia passar para a história como um herói, porque teria feito uma aposta certa, que acaba se provando certa, acaba não trazendo consequências negativas, ou ele pode passar para a história como um bandido, um palhaço, o pior presidente da história, qualquer coisa do tipo, um dos piores presidentes da história, e ter a cabeça a prêmio depois que um desastre acontecesse. Era uma das duas coisas que poderia acontecer, o Bolsonaro escolheu apostar. Só que de lá para cá houve uma mudança no tom do presidente, ele fez outro discurso, depois que o próprio Donald Trump também voltou atrás, aumentou as medidas de isolamento social, e o presidente da República alinhou o seu discurso um tanto mais aos seus ministros, seu ministro da Saúde, o Mandetta, e aos quadros técnicos da área de saúde do próprio governo, né? As coisas mudaram um pouco, a gente não vê hoje o governo brasileiro nesse all-in que o artigo do Pedro Henrique Alves relatou, com base na informação que havia à disposição no momento em que o texto foi escrito, evidentemente. Esse foi o nosso IL Flash de hoje, eu espero que vocês gostem dos artigos e semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.